Então vamos iniciar a aula de hoje. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre neoconstitucionalismo. E se der tempo na aula de hoje, também vamos falar um pouquinho de pós-positivismo. É claro que a disciplina é de hermenêutica jurídica. Então a gente deveria estudar a interpretação jurídica no neoconstitucionalismo. Mas estudar a interpretação jurídica ou a nova hermenêutica constitucional, a gente precisa conhecer o que é o neoconstitucionalismo, né? Essa corrente do pensamento jurídico, a gente precisa conhecer o seu referencial teórico, o seu referencial filosófico e o seu referencial histórico, compreender o seu nascimento, a sua origem, o seu desenvolvimento, para depois estudar propriamente a nova hermenêutica constitucional, ok? Pois bem, o neoconstitucionalismo, quando ele traz esse prefixo neo, ele dá a entender de um novo constitucionalismo. Então vamos entender o que é o constitucionalismo, que a gente já estudou e vocês já estudaram na disciplina de Direito Constitucional. O constitucionalismo... Oi? Estão perguntando aqui se a aula vai ser gravada. Hoje eu não vou gravar, porque as pessoas não estão assistindo a aula porque se confiando que está sendo gravada, né? E outra coisa, eu fiz chamada já, eu estou fazendo chamada, eu fiz nas duas anteriores e vou começar a colocar falta, tá bom? Porque as pessoas simplesmente não estão, a faculdade me obriga a colocar lá a aula gravada, o link, né? Lá no AVA. Eu vou colocar o link lá no AVA, mas a falta eu não justifico, porque a aula está sendo dada no horário, tá bom? Ok, Daniel? Tudo bem, senhores? Posso continuar? Pode. Pois bem. Então, o constitucionalismo, ao longo dos anos, ele vem se desenvolvendo de modo que é possível a gente estudar o constitucionalismo antigo, o constitucionalismo clássico, o constitucionalismo moderno e o constitucionalismo contemporâneo, que seria o neoconstitucionalismo na visão principalmente de Luiz Roberto Barroso. Essa, por exemplo, não é a visão de Lênin Streck, já que ele entende que o neoconstitucionalismo, na verdade, não traz nada de novo, ou seja, ele não discute nada além do que já foi discutido pelo constitucionalismo, pelos constitucionalismos anteriores. Por isso que quando a gente fala de constitucionalismo, na verdade, não existe um único constitucionalismo. Na verdade, existem diversos constitucionalismos, no plural. Tem até um livro muito bom, que é um resumo de vários artigos, que é do Miguel Carbonell, e ele fala justamente isso, neoconstitucionalismos, ou constitucionalismos, porque não existe propriamente um constitucionalismo, existem vários constitucionalismos. E aí, como eu disse, a gente pode dividir esse constitucionalismo em antigo, clássico, moderno e contemporâneo. Esse constitucionalismo antigo é o que se manifestou no período da Antiguidade, entre a Antiguidade e o final do século XVIII, e ele foi vivenciado pelo Estado hebreu, pela Grécia e pela Roma, pela Inglaterra. E nesse constitucionalismo antigo, a gente tinha como características fundamentais a prevalência do poder do parlamento, portanto da supremacia do parlamento, a inexistência de constituições escritas. Perceba aí, a ausência de constituições escritas, que nós vamos ver lá na frente no constitucionalismo moderno, ou propriamente no constitucionalismo clássico. Mas nesse constitucionalismo antigo, não tínhamos uma constituição escrita, e havia uma prevalência da supremacia do parlamento e a possibilidade de modificações
das constituições por atos legislativos internos e principalmente a irresponsabilidade governamental dos detentores do poder. Perceba que nessa fase embrionária do constitucionalismo antigo, né, que ali compreendido no período da antiguidade, nós tínhamos uma característica bem específica desse constitucionalismo. E a gente vai ver que ao longo dos anos, né, ou na verdade ao longo dos séculos, do constitucionalismo antigo, passando pelo clássico, moderno, até chegar ao contemporâneo, nós temos o mesmo objetivo, um objetivo comum, que é a limitação do poder com fins garantísticos, né? A doutrina, se você pegar todo o livro de direito constitucional, ele vai conceituar o constitucionalismo mais ou menos dessa forma, como uma limitação do poder com fins garantísticos. E ao longo dos séculos, essa limitação vai sendo aprimorada. Então, nesse constitucionalismo antigo, nós temos essas características. Quando chega no constitucionalismo clássico, que ele coincide com o Estado liberal do final do século XVII e início do século XVIII, na verdade eu falei final do século XVIII lá no antigo, mas não, né? Ali é na antiguidade. O século XVIII é só com o constitucionalismo clássico. Então, nesse constitucionalismo clássico, que ele coincide com a forma de Estado liberal, que vocês já estudaram lá, direito constitucional, compreendido ali no final do século XVII e início do século XVIII, e aí nós temos como referencial jurídico e político desse constitucionalismo clássico, né, os diversos instrumentos jurídicos, como o Petitio of Rights, o habeas corpus, a Petitio de 1628, o habeas corpus de 1679, e aí nós temos como referencial teórico o pensamento dos iluministas, né, de Locke, Montesquieu, Rousseau, Kant, que eram contrários aos governos absolutistas. É aquela história, aquele momento das luzes contra as trevas. Portanto, esse referencial iluminista, eles alimentaram as revoluções liberais, e aqui, nesse momento, a gente já parte para uma discussão de que o poder não pode se fundamentar exclusivamente na divindade. O poder ele tem que ser fundamentado na razão, no pensamento, e não mais naquilo que a igreja diz ou que a divindade diz. E nesse momento nós temos aqui uma rígida, nesse constitucionalismo clássico, uma rígida separação de poderes, separação entre a sociedade e o Estado, e a previsão de direitos e garantias fundamentais de primeira geração, né? Que é os direitos civis e políticos, e a ideia de um Estado mínimo, na forma lá de Adam Smith, né? Um Estado econômico mínimo. Portanto, é nesse período aqui, no constitucionalismo clássico, que surgem as constituições escritas, rígidas e dotadas de supremacia, e com um referencial teórico baseado na razão humana e não mais na divindade, como era o constitucionalismo antigo. Aqui a gente já tem a ideia da razão como fundamento dessas constituições e um referencial teórico, um referencial político bem delimitado. É nesse período que surgem os direitos de primeira geração, os direitos civis e políticos, bem como a ideia de um Estado mínimo, né? Em seguida, nós vamos ter o constitucionalismo moderno. É claro, gente, que eu estou passando isso bem rapidamente para a gente chegar no objetivo que é o constitucionalismo contemporâneo, e para muitos também chamado de neoconstitucionalismo. Então, nessa evolução do antigo, que se identifica ali com as constituições não escritas e com a ideia de direito fundamentado na razão, na divindade, né? E na possibilidade de modificação das constituições por leis ordinárias, e na ideia de irresponsabilidade dos governantes, detentores do poder. No constitucionalismo clássico nós já temos uma guinada, nós já temos uma evolução, porque nós já passamos a ter constituições escritas
e com a ideia de direitos e um referencial teórico, né, advindo do iluminismo de Locke, Montesquieu, Rousseau e propriamente Kant, que eram todos contrários à ideia de governo absolutistas, né, governos irresponsáveis. Portanto, eles queriam limitações ao poder. Aquele que exercia o poder tinha que ter responsabilidade, tinha que ter limitação, e nesse momento do constitucionalismo clássico coincidiu com o Estado liberal, com a ideia de lei, legalidade e com a ideia de Estado legislativo de direito. Posteriormente, nós vamos ter o movimento do constitucionalismo moderno, que se desenvolveu entre as revoluções liberais do século XVIII e as promulgações das constituições pós-bélicas a partir da metade do século XX. Né? Essas constituições aí deram ensejo, esse constitucionalismo moderno, ele deu ensejo ao surgimento das constituições do constitucionalismo social, procurando justamente combater os exageros do liberalismo econômico do constitucionalismo clássico lá do Estado liberal do final do século XVII e início do século XVIII. Aqui nós temos como exemplos dessas constituições a Constituição Mexicana de 1917, a Constituição de Weimar de 1919 e a Constituição Austríaca de 1920 e a Constituição Brasileira de 1934. É aí, portanto, que vão surgir os direitos fundamentais de segunda geração, né, que vão exigir uma atuação positiva do Estado até para reduzir as desigualdades sociais e os abismos sociais e econômicos deixados pelo constitucionalismo clássico do Estado liberal. Aqui nesse constitucionalismo moderno, nós vamos ter uma preocupação com a justiça social, com os direitos sociais de segunda geração. E aí, por fim, nós vamos ter o constitucionalismo contemporâneo. Então, nesse retrato minúsculo aqui que eu fiz da evolução histórica do constitucionalismo, nós vamos ter um constitucionalismo antigo, que fica ali entre o período da antiguidade e vivenciado pelo Estado hebreu, pela Grécia, pela Roma, pela Inglaterra. Depois nós vamos ter um constitucionalismo clássico, depois nós vamos ter um constitucionalismo moderno, e agora nós vamos ter, logo após a Segunda Guerra Mundial, ali após a metade do século XX, nós vamos ter o constitucionalismo contemporâneo, que na verdade esse constitucionalismo contemporâneo, ele vai se identificar com as diversas acepções e dimensões dos neoconstitucionalismos, né? E por isso que não se fala no singular constitucionalismo, e sim constitucionalismos, da mesma forma com o neoconstitucionalismo, porque é difícil conceituar o que vem a ser esse neoconstitucionalismo. Primeiro, porque não existe um único neoconstitucionalismo. Na verdade, existem neoconstitucionalismo, né? E esse constitucionalismo contemporâneo, que para muitos se identifica com o neoconstitucionalismo, para outros não, lá na frente eu vou explicar isso. Esse neoconstitucionalismo e esse constitucionalismo contemporâneo, ele provoca intensas mudanças no Estado democrático de direito, né? Ao ponto de sustentarem a superação do Estado legislativo de direito pelo Estado constitucional de direito, que na verdade é uma consequência direta do pensamento neopositivista. Então perceba que esse constitucionalismo contemporâneo, esse neoconstitucionalismo no plural, ele traz uma ideia de superação daquele Estado legislativo de direito, identificado com o constitucionalismo clássico ali do Estado liberal, identificado com aquele constitucionalismo moderno ali do século XX, do início do século XX, com o liberalismo do século XVIII e com as constituições pós-bélicas ali a partir da metade do século XX, e esse neoconstitucionalismo que surgiu um pouquinho mais à frente, ali a partir da metade propriamente dita do século XX,
ele passa a defender uma ideia de superação daquele Estado legislativo de direito, dando a entender que não é mais a lei o fundamento desses estados, e sim a Constituição, daí o nome Estado Constitucional de Direito. A Constituição, segundo esse constitucionalismo contemporâneo, ela teria sido alçada ao topo do ordenamento jurídico, e a partir disso aí essas constituições passariam a ser o fundamento de validade de todo o sistema jurídico, diferente do que ocorria nos constitucionalismos anteriores, em que era a lei e o parlamento que ocupava essa supremacia, e agora a Constituição passa a ocupar essa supremacia, tendo a proteção do Poder Judiciário como destinatário último para dizer a palavra, o melhor sentido da Constituição. A gente vai desenvolver um pouco essa ideia lá no final, mas é só para deixar claro que esses 4 constitucionalismos, né, o antigo, o clássico, o moderno e o contemporâneo, esse contemporâneo ele se identifica com o neoconstitucionalismo, né, e feito isso, você já passa a perceber que nesse neoconstitucionalismo, a Constituição passa a ocupar o topo do ordenamento jurídico e passa a exigir a aplicação direta de seus princípios. Tem até um texto que é muito bom, que eu já passei para vocês, que é o texto do Humberto Ávila. Esse texto está lá no AVA, eu já coloquei no AVA, ele se chama Neoconstitucionalismo, entre aspas, 2 pontos, entre a ciência do direito e o direito da ciência. Ele vai justamente nesse texto criticar esse neoconstitucionalismo. Pela leitura que eu fiz desse texto, ele não é a favor desse neoconstitucionalismo, e ele passa justamente a defender que esse neoconstitucionalismo ele tem umas premissas fundamentais. Ou seja, o que é que esse texto passa a defender? Então, ele passa a defender mais aplicação de princípios do que de regras, passa a defender a ideia de ponderação em substituição à ideia de subsunção, ou mais ponderação e menos subsunção, mais princípios e menos regras, passa a defender a ideia de mais justiça particular e menos justiça geral, e por fim ele passa a defender mais poder judiciário e menos poder legislativo e poder executivo. Então, de plano, você destaca aí que são as características. É claro que existem outras características e eu vou tentar explicar ao longo da minha aula de hoje as principais características dos neoconstitucionalismos, sempre no plural. Quando eu me referi no singular, perdão, mas a minha intenção é informar que não existe propriamente um neoconstitucionalismo. Existem diversos neoconstitucionalismos. Mas voltando para o texto, você percebe uma simples leitura, e você vai fazer essa leitura com mais cuidado, que o neoconstitucionalismos, ele tem umas características evidentes. E ao analisar esse texto, você percebe, quando você vê aqui nesse texto que ele diz assim, fundamento normativo, da regra ao princípio. Aí ele está falando da regra, Estado legislativo de direito, ao princípio, ele está falando do Estado constitucional de direito. De outro modo, da regra, ele está falando de constitucionalismo antigo e princípio do constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismos. Da mesma forma, quando ele diz aqui no texto da subsunção, Estado legislativo de direito, positivismo, ponderação, neoconstitucionalismos, pós-positivismo. Do mesmo modo, quando ele diz da justiça geral, Estado legislativo de direito, da justiça particular, neoconstitucionalismos e pós-positivismo. E quando ele fala do poder legislativo ao poder judiciário, poder legislativo, Estado legislativo de direito e poder judiciário, neoconstitucionalismos ou constitucionalismo contemporâneo. Então você percebe que o neoconstitucionalismo tem umas características
tem umas características importantes e essas características elas servem para ilustrar uma forma de entender o direito e dando ênfase à atuação do Poder Judiciário através da interpretação e aplicação do direito. Portanto, o neoconstitucionalismo faz uma aposta muito grande na ideia de interpretação e aplicação do direito pelo Poder Judiciário, sobretudo uma ideia, sobre o pós-positivismo, sobretudo uma ideia de correção moral pelo aplicador do direito. Então você já vê, com essas explicações, ainda que superficiais, uma visão, uma guinada de posição em relação aos constitucionalismos anteriores, dando a entender que o neoconstitucionalismo trouxe um referencial teórico, filosófico diferente do referencial teórico do positivismo. Quando, na verdade, quando vocês aprofundarem a leitura desses textos que eu passei aí, que são muito importantes, que são textos importantes, principalmente o texto do Humberto Ávila, o texto do Daniel Sarmento e, sobretudo, o texto do Luiz Alberto Barroso. Eu coloquei o Luiz Alberto Barroso propositadamente porque é um ferrenho defensor do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo. Inclusive, esse texto dele, Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito, esse texto dele é um dos mais lidos pela doutrina brasileira. E talvez também o fundamento, o mais utilizado para fundamentar os pós-positivistas aqui no Brasil, quem defende o referencial teórico do pós-positivismo. Esse texto do Luiz Alberto Barroso é o texto mãe para você compreender o que é neoconstitucionalismo. Eu não estou dizendo que o neoconstitucionalismo é a teoria dominante no Brasil ou lá fora. Talvez no Brasil eu ainda apostaria que sim, mas lá fora é uma teoria absolutamente superada. Em momento algum, o neoconstitucionalismo ou o seu referencial teórico, como que é o Luiz Alberto Barroso, o pós-positivismo, conseguiu superar o positivismo ou trazer algo novo que já não tenha sido discutido, debatido pelo positivismo jurídico. Daí a importância de você compreender o que é o neoconstitucionalismo, o neoconstitucionalismo e o pós-positivismo. Daí esses três textos servem para esse momento, para você entender o que traz esse neoconstitucionalismo. Ok? Até agora tudo bem? Estão conseguindo compreender? Tudo bem, Júlio? Estão compreendendo? Tá muito bom, tá muito bom. Ótimo, então vamos seguir. Eu peço sempre que vocês deem um toque. Professor, tá ótimo, tá bom. Porque aí eu logo penso que vocês estão aí e não me preocupo com isso, já que vocês estão aí. Porque quando ninguém fala, eu penso que vocês já foram embora e me deixaram falando sozinho, tá bom? Beleza. Pois bem, vamos lá. Seguindo, então esse constitucionalismo contemporâneo, que para o Luiz Alberto Barroso seria o neoconstitucionalismo, se identificaria com o neoconstitucionalismo, esse não é, na verdade essa não é a visão, por exemplo, de Lênio Streck. E ele prefere, por exemplo, utilizar a expressão constitucionalismo contemporâneo para se referir ao neoconstitucionalismo, por entender que esse fenômeno em nada difere do constitucionalismo anterior. Tem doutrina que fala do constitucionalismo contemporâneo e acrescenta o neoconstitucionalismo como se fosse um novo constitucionalismo, né? Além desse constitucionalismo contemporâneo. Aí o Lênio Streck vai dizer, olha, esse constitucionalismo contemporâneo para Lênio Streck é a mesma coisa de neoconstitucionalismo. Por quê? Porque o neoconstitucionalismo, que se apresenta como uma corrente diferente, inovadora em relação ao constitucionalismo contemporâneo, segundo Streck vai dizer, na verdade, o neoconstitucionalismo ela não apresenta nada de novo que não tenha sido analisado pelo constitucionalismo ou pela teoria do direito. Dito de outro modo, o Lênio Streck ele defende que o
o neoconstitucionalismo, ele se identifica perfeitamente com o constitucionalismo contemporâneo, porque ela não é capaz, ela não foi competente o suficiente para trazer algo novo, um referencial teórico, filosófico, político, que não tenha sido já discutido pelos constitucionalismos anteriores, o antigo, o clássico e o moderno, ou pela teoria do direito. Aqui, quando a gente fala pela teoria do direito, a gente se recorda um pouquinho lá de Herbert Hart com relação à regra de reconhecimento. Por quê? Porque quando a gente estuda muito o neoconstitucionalismo, eles defendem muito uma aproximação necessária entre o direito e a moral e a aplicação do direito através de princípios, como se isso já não tivesse sido abordado na discussão ou no conflito teórico, vamos dizer assim, né, na discussão teórica entre Hart e Dworkin. Quando Hart falou que a regra de reconhecimento dele pode perfeitamente prever, ela é maleável o suficiente para prever a existência de princípios. E jamais ele disse que a regra de reconhecimento seria uma regra formal ou um teste de pedigree que só cabe nela a regra. Ele fala que essa regra de reconhecimento ela é uma regra fática, ela é uma regra sociológica vivenciada pelas autoridades e não há nada que impeça a previsão de princípios na solução de conflitos pelo aplicador do direito. Da mesma forma, ele defende que é possível, sim, perfeitamente conceituar o direito sem a moral, que a moral não é necessariamente um critério de validade do direito. O direito ele tem imperatividade, ele tem autonomia suficiente para ser imposto independentemente da moral. Por isso que ele fala aqui, que o Streck vai dizer, que o neoconstitucionalismo, na verdade, não trouxe nada de novo, seja em relação ao constitucionalismo, em relação ao que já foi dito pelos constitucionalismos anteriores, pelo o antigo, o clássico e o moderno, ou pelo contemporâneo, e também não trouxe nada de novo em relação à teoria do direito que já não tenha sido abordado por Hart, que não tenha sido abordado por Kelsen, Hart e Dworkin, e pelas correntes atuais, positivismo inclusivo e positivismo exclusivo, ou até mesmo pelo positivismo normativo. Então, esse neoconstitucionalismo, que se apresenta como uma teoria inovadora, na verdade é apenas uma teoria esvaziada de utilidade teórica, filosófica e política, porque não foi capaz de trazer um referencial teórico novo, bastante suficiente para afastar ou superar o positivismo jurídico. Portanto, uma pergunta. Oi. Se o senhor coloca uma questão para dissertativa, para nós falarmos sobre o antigo, né, o neoconstitucionalismo antigo, o clássico contemporâneo, nós podemos falar com as nossas palavras o que o senhor está dizendo aí, né, que na verdade não houve nada de novo. Houve apenas, na verdade, o que eu entendo é que foi só um aperfeiçoamento, mas que as bases, né, os alicerces do constitucionalismo, eles foram todos aperfeiçoados através dos antigos. Aqui vem a questão daquela formação da Revolução Francesa, após a Segunda Guerra Mundial, né, das três colônias das Américas. Isso aí tudo foi o que levou a fazer a levar um pensamento do poder constituinte e automaticamente, quando ele foi formado teoricamente, ele passou a ser aprimorado. Na verdade, o que a gente entende é que existem emendas a essas constituições, mas que elas continuam com o mesmo valor teórico. Seria isso? Seria, Deusmário. Eu acrescento apenas, Deusmário, e eu peço a você que consiga identificar
o que é o constitucionalismo moderno, o que é o constitucionalismo contemporâneo, o que é o constitucionalismo antigo. Por exemplo, o constitucionalismo antigo ele tem suas características, que a gente falou aqui, que é a prevalência da supremacia do parlamento, a inexistência de constituições escritas, a possibilidade de modificações das programações constitucionais por atos ordinários, o que é algo hoje impensável, né? E a irresponsabilidade governamental dos detentores do poder. Então, eu quero que você consiga identificar claramente as características do constitucionalismo antigo, eu quero que você identifique claramente as características do constitucionalismo clássico, as características do constitucionalismo moderno e as características do constitucionalismo contemporâneo. Para quê? Para que você tenha condições de entender de onde parte o neoconstitucionalismo, para saber se ele trouxe algo de novo realmente em relação aos constitucionalismos anteriores, ao antigo, ao clássico, ao moderno e ao contemporâneo. Ou seja, é possível hoje, se eu fizesse alguma pergunta, é possível dizer que o neoconstitucionalismo seria uma quinta corrente do pensamento jurídico constitucionalista? Ou seja, é possível dizer que o neoconstitucionalismo se diferencia do constitucionalismo antigo, clássico, moderno, contemporâneo? Ou seja, o que ele trouxe de novo? O que eu estou querendo dizer é que, de fato, ao longo dos séculos, aqui desde a antiguidade até a metade do século XX, nós tivemos movimentos constitucionalistas, cada um com suas características. Nós tivemos o constitucionalismo, como eu já falei, nós tivemos o constitucionalismo antigo, o constitucionalismo clássico, que se confunde, na verdade, que coincide, na verdade, com o surgimento do Estado liberal. Tivemos o constitucionalismo moderno, que ele está ligado ao Estado social, ali do século XX. Nós temos como exemplo essas constituições, a mexicana, a alemã, a própria Constituição austríaca, a própria Constituição brasileira. E depois nós tivemos o constitucionalismo contemporâneo, que foi ali logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Que ele começou a apontar uma nova forma de constitucionalismo. E aí nós tivemos o constitucionalismo, para muitos, um neoconstitucionalismo. Será se é possível falar realmente em um neoconstitucionalismo? Eu creio que ao longo das aulas, quando eu começar a trazer algumas informações, eu creio que você vai entender que, na minha visão, o neoconstitucionalismo não trouxe nada de novo. Na minha visão, e eu acho que ele não conseguiu nem, eu não diria atualizar ou aperfeiçoar o constitucionalismo anterior. Nem isso ele trouxe. A única, talvez, contribuição que ele tenha sido despertar para a necessidade de uma interpretação, né, de uma teoria da interpretação, algo que foi, digamos assim, que foi negligenciado por Kelsen e propriamente por Hart. Na aula passada a gente trabalhou um pouco isso, quando a gente falou lá do capítulo 8 da Teoria Pura do Direito de Kelsen, quando nós estudamos lá que no quadro hermenêutico de Hans Kelsen, né, ele fez aquela separação, a cisão entre interpretação feita pelo cientista do direito e interpretação feita pelo aplicador do direito. E aí nós conseguimos entender que a interpretação feita pelo cientista do direito é um ato de conhecimento. E a interpretação feita pelo operador do direito é um ato de vontade. Portanto, ali tem uma vontade, um desejo, tem uma prescrição do operador do direito. Algo que não tem na interpretação como um ato de conhecimento. Porque o ato de conhecimento seria apenas um ato de descrever. Ele descreve a interpretação, mas ele não diz qual é a melhor interpretação, né? Talvez o neoconstitucionalismo ele tenha avançado
ou ele tenha alertado acerca da necessidade da construção de uma teoria da interpretação. Talvez, na minha humilde visão, eu penso que o neoconstitucionalismo não trouxe um novo referencial teórico, não trouxe um novo referencial histórico, não trouxe um novo referencial político. Eu entendo que não há um referencial teórico novo ou filosófico. Eu diria que não há. Ele não conseguiu trazer algo de novo, ou seja, algo que já não tenha sido discutido pelas diversas correntes que nós já estudamos, pelas diversas escolas do pensamento jurídico, aquelas escolas formalistas e aquelas escolas antiformalistas ou críticas ao formalismo. A gente vai ver, e aí eu peço muita atenção dos senhores, que o que o neoconstitucionalismo vai trazer já foi discutido pelas escolas que eram críticas, que criticavam as escolas formalistas. Aquela ideia de subsunção, de silogismo, a ideia de inexistência de atividade criativa do juiz, as escolas antiformalistas já discutiram isso. Nós vimos na aula passada. Não é verdade? Não foi? Senhores, estão aí? Isso, verdade. Não é verdade? Então você percebe, e aí quando vocês começarem a ler esses textos, e eu vou colocar a minha dissertação do mestrado, que eu escrevi sobre isso, né? Eu escrevi um pouquinho lá sobre isso, a gente vai perceber que o que o neoconstitucionalismo critica, ele tenta trazer de novo, as escolas já fizeram, as escolas antiformalistas. As escolas antiformalistas que nós vimos, eles sustentaram que há discricionariedade judicial, como nós já discutimos nas aulas anteriores, ou seja, há situações das quais o juiz tem discricionariedade, o próprio Hart disse isso, o próprio Kelsen disse isso, portanto, a interpretação não é apenas um ato declaratório, não é apenas um ato de conhecimento, também é um ato de vontade. Pena que isso não foi desenvolvido pelo positivismo jurídico. Ou seja, o positivismo jurídico não desenvolveu uma teoria da interpretação, uma teoria jurídica da interpretação que pudesse controlar essa discricionariedade, que pudesse controlar esse subjetivismo, que pudesse aprofundar esse subjetivismo. De fato, o neoconstitucionalismo, nesse aspecto, trouxe contribuições, que a gente vai ver lá na frente. Por isso que a gente fala que é difícil conceituar o que é o neoconstitucionalismo. Justamente porque não existe um neoconstitucionalismo. Existem diversos neoconstitucionalismos e cada doutrinador traz uma contribuição. E aí é impossível você reunir todas essas contribuições dentro de um rol e dizer, aqui é neoconstitucionalismo. Há uma dificuldade tremenda de tentar, pelo menos eu sinto isso, de tentar identificar todas as contribuições neoconstitucionalistas na teoria da interpretação. E a gente vai discutir isso lá na frente. Portanto, seria isso que, a meu entender, seria a contribuição do neoconstitucionalismo, na minha humilde opinião. Tá bom? Conseguiu entender? Ok. Portanto, no Brasil, o próprio Daniel Sarmento revela isso, que não existe um único neoconstitucionalismo. Ou seja, uma concepção clara e coesa sobre o que é neoconstitucionalismo. Se eu pedir para você conceituar neoconstitucionalismo, eu estaria sendo muito... eu estaria sendo ruim com você, eu estaria sendo maldoso com você, porque, na verdade, não existe uma única concepção, um único neoconstitucionalismo que corresponda a uma concepção clara e coesa. Na verdade, existem diversas visões sobre o fenômeno jurídico da contemporaneidade, ou seja, existem diversas visões sobre o neoconstitucionalismo. Esse artigo do Daniel Sarmento revela justamente isso. Ele cita
essa dificuldade de se conceituar o neoconstitucionalismo. Inclusive, no Brasil, o Luiz Alberto Barroso, que é a meu sentir, apesar dele não se declarar um pós-positivista ou um neoconstitucionalista, mas pelo menos o que ele escreve, os seus livros, os artigos, todo o seu material publicado revela isso. Ou pelo menos, na minha impressão, revela que ele defende o neoconstitucionalista. Inclusive, o livro dele, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, ele tem um capítulo, o capítulo 2, que trata justamente... Tá bom, papai, já vai. É o meu filho pedindo para um filminho que ele está assistindo. E ele traz um capítulo aqui falando justamente sobre os marcos do neoconstitucionalismo, que lá na frente eu vou comentar um pouco. Então, nem mesmo Luiz Alberto Barroso, que se declara, ou pelo menos que escreve muito e defende essa corrente, ele que defende a superação do positivismo jurídico pelo pós-positivismo, nem ele conceitua o que é neoconstitucionalismo. Ele, na verdade, ele traça as características, ou, na verdade, as consequências que ocorreram no Estado Constitucional do Direito e na teoria do direito logo após a Segunda Guerra Mundial. E aí, nesse ponto, ele classifica o neoconstitucionalismo, ele aponta novos paradigmas, ele aponta novos marcos, que seria o marco histórico, que seria o marco teórico e que seria o marco filosófico. Esse marcos aí, e aí eu chamo a atenção para esse artigo dele, que esse marco teórico ao qual ele se refere, perceba, mais uma vez, e isso aqui eu volto a repetir, que é importante para a aula de hoje, que o Luiz Alberto Barroso, assim como muitos doutrinadores brasileiros, é o caso do Daniel Sarmento, que é o caso do Humberto Ávila, que é o caso de Paulo Bonavides, eu não consigo identificar claramente um conceito fechado, definido do que seja neoconstitucionalismo. Na verdade, como eu já disse, o Luiz Alberto Barroso, e eu vou me ater a ele porque é o que nos interessa nesse momento, por ser o mais expoente, expositor do neoconstitucionalismo no Brasil, do pós-positivismo no Brasil, e a gente vai se ater a esse artigo dele, e eu peço encarecidamente que estude esse artigo dele, Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito. Olha o título do artigo. Esse artigo aqui, meus amados, é um dos mais citados no Brasil. É um dos artigos mais citados no Brasil. E pasmem, o que se defende aqui no Brasil como teoria dominante, o que se defende no Brasil como uma teoria vencedora, lá fora, não passa de uma teoria secundária, de uma teoria que não conseguiu responder, que não conseguiu superar o positivismo jurídico. No Brasil, por mais incrível que se pareça, a ideia que se tem é que nesse embate positivismo versus pós-positivismo, esse embate teria sido vencido pelo pós-positivismo. E pasme ainda, se você analisar o debate Hart-Dworkin no Brasil, a impressão que se tem é que esse debate foi vencido por Dworkin, quando na verdade lá fora, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, ou seja na Alemanha, lá fora esse debate foi vencido pelo positivismo jurídico, foi vencido por Hart. Hart conseguiu dar respostas satisfatórias aos questionamentos formulados por Dworkin. Inclusive, eu tenho um livro, eu estou aqui procurando, deixa eu ver aqui se eu encontro, aqui. Inclusive, no livro O Conceito de Direito de Hart, principalmente lá no pós-escrito, ele faz uma crítica que não é bem compreendida pelos
pelos neoconstitucionalistas, pelos pós-positivistas. E qual foi a crítica? Ele já começa fazendo isso logo no início, quando ele vai responder a Dworkin, e ele faz uma observação que não é bem percebida. Quando ele diz que as críticas feitas por Dworkin a Hardt, essas críticas, na verdade, ele entende, eu não compreendo porque ele aponta um outro caminho e a minha teoria tem outro caminho. Numa só palavra, ele está dizendo que a teoria dele é descritiva, no sentido de que é moralmente neutro e não tem fim de justificação. Ou seja, o positivismo de Hardt é descritivo, ele é moralmente neutro em relação à moral. Ou seja, e já o Dworkin, na verdade, faz uma abordagem prescritiva do direito. Ou seja, dando a entender que, na verdade, a teoria, os ataques feitos por Dworkin a Hardt, eles são infundados porque a teoria de Hardt não é prescritiva, como é a teoria de Dworkin. Por isso que, posteriormente, Dworkin reconheceu alguns desacertos da sua teoria e hoje o Dworkin é considerado um interpretativista, na minha visão. Isso serve para quê? Isso serve para alertar que o neoconstitucionalismo, ele prega uma abordagem prescritiva do direito, ou seja, prega a reaproximação do direito e da moral, algo que nós já discutimos anteriormente e conseguimos identificar que na verdade, o direito, ele, para ter imperatividade, ele não pode ser um vassalo, daí a expressão vassalo, Deus e mar, ou seja, ele não pode depender da moral para ter validade. Ou seja, o direito pode ser conceituado independentemente da moral e a moral não é necessariamente critério de validade do direito. O direito, ele pode ter validade independentemente da moral. Agora, isso não significa dizer que o direito esteja proibido de utilizar a moral para aferição de sua validade. Mas isso quem define é o direito. E na regra de reconhecimento de Hardt, pode conter essa regra moral. Por isso que o neoconstitucionalismo volta a discutir um assunto, ou seja, uma abordagem prescritiva, uma reaproximação necessária entre o direito e a moral, que já foi superada pelas diversas discussões positivistas. Por isso que muita gente diz que o neoconstitucionalismo ela é contraditório em si. Ou seja, ele não traz nada de novo e ainda em si ela aponta para um caminho para o qual o positivismo não quer ir. Então ela não pode fazer frente ao positivismo, porque ela vai numa direção e o positivismo vai em outra direção. Ou seja, o que o positivismo faz é uma abordagem descritiva do direito. Ou seja, eu vou analisar fatos. Eu vou analisar fatos humanos, fatos produzidos pelas autoridades públicas, pela sociedade. Eu vou analisar fatos sociais. Eu não vou analisar valorações, eu vou analisar fatos sociais. Teoria das fontes sociais que a gente estudou na aula passada. A gente estudou também na aula passada que o positivismo, ele reconhece a discricionariedade. E também o positivismo, ele defende que o direito não depende da moral, ou seja, ele afasta a moral do direito. Não é que ele não compreenda a moral, a importância da moral. A moral tem importância, só que o direito, para existir validamente, não precisa da moral. Imagine o seguinte, imagine que a lei manda pagar uma indenização justa. A lei diga que aquele que causar um ato ilícito tem que pagar uma indenização justa. O que é justa, né? Ou seja, quando o sujeito vai pagar essa indenização porque cometeu um ato ilícito ou causou um dano a terceiro, ele vai pagar essa indenização não porque ela é justa, porque ela é moralmente justa, e sim porque o direito mandou. O direito assim obriga a você a cumprir aquela decisão.
Portanto, o direito ele tem autonomia, ele tem razões excludentes para afastar qualquer outra razão. Ou seja, o direito ele não depende da moral. Fiz esse apanhado aqui, essa pequena digressão, para demonstrar para vocês que o que o neoconstitucionalismo pretende estudar, pretende trazer de novo, já foi revisto, discutido, já foi superado pelo positivismo, ok? Mas voltando à nossa aula, voltando aqui ao conceito de neoconstitucionalismo, né? Na verdade, as características centrais do neoconstitucionalismo a que se refere Luiz Alberto Barroso. Eu vou falar aqui do marco histórico, eu vou falar do marco teórico e do marco filosófico. Mas antes eu queria perguntar aos meus amados alunos: tudo bem com os senhores? Estão entendendo? Tá, sim. Estão entendendo? Respondam aí todo mundo, eu fiz uma pergunta. Sim, doutor. Tá aí no chat aí. Todos, vamos lá. Ok? Quem mais? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Quem mais? Temos 15. Vamos lá. Vamos agora prosseguir com esses marcos mencionados por Luiz Alberto Barroso. Esses marcos estão nesse artigo que eu acabei de falar para vocês, lá Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito, um triunfo tardio no direito constitucional. Olha como esse artigo, o título, na verdade, desse artigo é bem sugestivo. Quando ele fala neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito, ele fala um triunfo tardio no direito constitucional brasileiro. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o Brasil tardou em receber essas contribuições do neoconstitucionalismo, ou talvez o direito brasileiro tardou em reconhecer a importância do neoconstitucionalismo. Na verdade, eu retrucaria, é claro que eu não tenho a inteligência e nem a formação e nem a competência de Luiz Alberto Barroso, mas eu ousaria dizer que, na verdade, não tem nada de novo, não seria um triunfo para o direito brasileiro, porque o que se defende, né? O que se defende através do neoconstitucionalismo já foi amplamente discutido anteriormente. Mas qual é esse marco que ele fala aí? Ele fala, o primeiro marco dele é um marco histórico, que segundo ele, esse marco histórico seria o marco histórico do novo direito constitucional, que teria ocorrido na Europa continental, principalmente após o pós-guerra. E ele cita como exemplos de constitucionalismo, de novo direito constitucional, ele cita o constitucionalismo na Alemanha e na Itália. E no Brasil ele cita a Constituição de 1998, que seria o processo de redemocratização do país. Então, para ele, esse marco histórico, perceba aí, que esse marco histórico desse neoconstitucionalismo seria o surgimento de um novo direito constitucional na Europa, principalmente na Alemanha e na Itália. E aí, ele fala, nesse movimento aí, ele fala da lei fundamental ou da Constituição Alemã de 1949, a criação do tribunal alemão, então ele fala que a partir daí houve uma profunda ascensão do direito constitucional no âmbito desses países. Deixa eu fazer uma consideração com relação ao novo constitucionalismo, em relação ao Brasil após guerra. A interferência que teve a Alemanha em relação ao Brasil.
Por isso que se diz assim, é só porque eu preciso falar sobre isso. Tá certo. Que no Brasil foi tardio. Por quê? Porque o senhor sabe que na Itália, que foi Mussolini, na Alemanha, ou na Rússia, que foi Lenin, na Alemanha foi Hitler, esse modelo, né, que trouxe para os países considerados os países quintal do mundo, principalmente os ibero-americanos, foi um modelo de regime linha dura. O senhor sabe muito bem disso, né? Que para nós, principalmente na era getulista, quando houve aquele ato AI-5, né, que ele fechou o Congresso Nacional, que ele cassou o mandato de deputados que eram oposição ao partido dele, que o Brasil, eu até assemelho com algumas coisas que estão acontecendo agora, quando se fala em período de Estado Democrático de Direito, apesar de que eu sou a favor do isolamento social, que as pessoas alegam muito isso, que tinha o toque de recolher, que as pessoas não poderiam ser encontradas na rua, 3 ou 4 pessoas que já eram consideradas como subversistas. Houve aquela história da Olga Benário, que foi a mulher de Júlio Prestes, que foi candidata em oposição a Getúlio Vargas, que foi entregue pelo Congresso Nacional pelo Getúlio Vargas. Aqui no Brasil, nós tivemos inúmeras mortes. Na Argentina, os países, principalmente os países mais pobres. Na Argentina, toda 30 de maio, as mães vão para a Praça de Maio com a fralda na cabeça, que simboliza a questão da maternidade, para reivindicar a perda dos seus filhos que desapareceram. Aqui no Brasil, nós temos aval da ossada humana das pessoas que desapareceram. E tudo isso aí foi por conta do AI-5. E depois, já com a Constituição, né, com a redemocratização do país, com a Constituição de 88, foi que as coisas passaram a melhorar. Só isso. Deusimara, compreendo. Mas eu pergunto, esse referencial histórico, a que se refere, esse marco, na verdade, histórico, né? Que seria o pós-guerra, lá na Europa. O pós-guerra que serviu de modelo. Pois é, e aqui no Brasil... E aqui no Brasil com redemocratização. Mas eu te pergunto, Deusimara, isso serve para caracterizar ou para justificar o surgimento de um novo constitucionalismo, um neoconstitucionalismo? O que ele quer dizer, quando ele diz isso, ele está querendo dizer que esse marco histórico do novo direito constitucional na Europa continental, que ocorreu com o constitucionalismo pós-guerra, especialmente na Alemanha e na Itália, ele está querendo dizer que aí essa Constituição, né, ela passou a ser, digamos assim, um marco, né, de importância para a democracia ou para a consolidação dos direitos na Constituição. E aí ele fala a criação do Tribunal Constitucional Alemão em 1951 e com isso, segundo ele, houve uma ascensão científica do direito constitucional nos países de tradição romano-germânica. Mas isso, a meu entender, embora eu não concorde com isso, a importância da Constituição para o Estado e para o neoconstitucionalismo não é de agora. Nós tivemos o controle de constitucionalidade pela primeira vez, o controle difuso, lá no século XIX, no direito americano, já dando importância a Constituição, a supremacia que a Constituição tinha. Então, isso aí, essa importância da Constituição, não é de agora. Ou seja, o renascimento desse direito constitucional, que ele fala na reconstitucionalização do país, eu entendo que isso não é suficiente para caracterizar ou para justificar o surgimento de um novo neoconstitucionalismo, porque essa preocupação não é de agora, não é do século XX, ela já vem de muito tempo, século XVIII, século XIX. Por isso que esse marco histórico, embora seja um marco importante, porque houve a consolidação, a construção de tribunais constitucionais, que é o caso lá do direito alemão, em 1951. Depois tivemos na Itália, com a Constituição italiana de 1947, com a instalação da Corte Constitucional em 1956, e a redemocratização de Portugal, da Espanha, enfim, como ele cita, isso aí, no meu entendimento, não é referencial teórico inovador
a justificar o surgimento de um novo marco, de um neoconstitucionalismo, entendeu? Eu não estou aqui desprezando a importância disso para a consolidação dos tribunais constitucionais. De fato foi um marco importante, mas a Constituição já era protegida e já tinha sua supremacia anteriormente a isso. Conseguiu entender, Osmar? Quando eu falei sobre esse assunto, quando eu abordei, porque o senhor falou sobre essas constituições, eu só quis assim, enfatizar de que isso não serviu de modelo para os nossos países, né? Perfeito. Nós sabemos que um dos modelos que mais assim abriu lacuna para a nossa foi a Declaração dos Direitos do Homem na França, né, de 1791, ou foi 791. Nós sabemos que, na verdade, mesmo assim, ela foi apenas uma abertura, mas nós sabemos que também foi um golpe que a burguesia deu, né? Porque existia as três classes, que era o clero, que era a nobreza, e a terceira classe, que era formada, né, por pessoas autônomas, por artesãos, por professores, pela burguesia, que, na verdade, eles deram um golpe de Estado utilizando o lema igualdade, fraternidade e liberdade, o que não existiu, porque eles usaram apenas a plebe para poder dar o golpe. Então, eu só citei como exemplo de que, para nós, não serviu como modelo, muito pelo contrário, principalmente na Segunda Guerra Mundial, quando na Alemanha o partido político do Hitler era o fascismo, só que ele ali foi de cunho único e exclusivamente político, embora existisse a questão do racismo também, da religião, mas que para os nossos países, esse modelo, ele foi avassalador, porque ele cerceou o direito de muitas pessoas. E somente quando a redemocratização do país, isso eu falo historicamente, é que foram abrindo as brechas, e na Constituição de 88 foi que nós viemos a ter, na verdade, uma Constituição que a gente encontra respaldo para o que nós temos, principalmente no Estado Democrático de Direito, porque mesmo assim você sabe que nós temos aí um governante que ele está pisando em cima da Constituição, ele está querendo assumir os três poderes, e você sabe que, e como o senhor sabe, que existe essa divisão, né? Embora eles sejam harmônicos entre si, mas existe essa divisão dos poderes de cada um. Era só isso que eu queria dizer. Tá ótimo, tá bom, parabéns, é isso mesmo, mas vamos pedir a Deus que isso não aconteça. Então vamos lá, continuando a explicação dos marcos do neoconstitucionalismo, eu expliquei o marco histórico, né, que seria o pós-guerra e no Brasil a redemocratização. Em seguida nós temos o marco filosófico do neoconstitucionalismo. E aqui é que a gente identifica com o pós-positivismo. Por quê? Porque aqui o marco filosófico do neoconstitucionalismo seria justamente o pós-positivismo. E aqui eu chamo a atenção dos senhores porque é nesse ponto que nos interessa aqui na interpretação que a gente vai lá na frente ter que desenvolver. Aqui nós temos o marco filosófico do neoconstitucionalismo, e esse marco filosófico seria a construção do pós-positivismo. Ou seja, é aqui que ele defende a superação do positivismo jurídico pelo pós-positivismo. É nesse marco filosófico que ele defende a superação do positivismo jurídico pelo pós-positivismo. E aqui eu chamo a atenção, e eu peço para ler o que ele diz como doutrina superadora do pós-positivismo. Peço a atenção de vocês para que percebam, se essa também for a percepção de vocês, de que ele vai falar algo para justificar essa superação que já foi analisado, revisto, discutido pelo positivismo jurídico. Eu não sei se vocês vão ter essa impressão, eu tive essa impressão. Então ele diz assim, a doutrina pós-positivista se inspira na revalorização da razão prática
na teoria da justiça e na legitimação democrática. Nesse contexto, busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto. Procura empreender uma leitura moral da Constituição e das leis, mas sem recorrer a categorias metafísicas. No conjunto de ideias ricas e heterogêneas que procuram abrigo nesse paradigma em construção, inclui-se a reentronização dos valores na interpretação jurídica, com o reconhecimento de normatividade aos princípios e a sua diferença qualitativa entre as regras, a reabilitação da razão prática e da argumentação, ou seja, reabilitação da razão prática, ou seja, aliás, dando ênfase à atividade julgadora, à atividade criativa do juiz, a formação de uma nova hermenêutica constitucional e o desenvolvimento dos direitos fundamentais edificados sobre a dignidade da pessoa humana. Nesse ambiente, promove-se uma reaproximação entre o direito e a ética. Perceba que o fundamento utilizado por ele para sustentar a superação do positivismo pelo pós-positivismo, que o pós-positivismo seria o marco filosófico do neoconstitucionalismo, ele prega teorias que já foram discutidas e afastadas pelo positivismo jurídico, principalmente a reaproximação entre o direito e a moral, ou seja, principalmente a aplicação moral da Constituição. Olha aí que esse marco ele confere ao poder judiciário o poder de, através da interpretação e da aplicação do direito, ele defende, através da aplicação e da interpretação do direito, uma aplicação moral da Constituição. Como ele diz aqui, ele fala que nesse contexto o aplicador vai além da legalidade, embora não despreze o direito posto. Perceba que aqui já vou, meu amor, só um minutinho. Perceba que aqui há uma preocupação muito grande com a atividade interpretativa e aplicativa do direito. Senhor, só um minutinho aqui para eu atender meu filho. Só um minuto. Um minutinho eu volto. Pronto, voltei, bem rapidinho. Portanto, perceba que aqui o referencial utilizado, na verdade, está defendendo uma aplicação moral do direito. Algo que já foi discutido por Herbert Hart, por Hans Kelsen e pelo positivismo atual, inclusive exclusivo, normativista. Perceba que aqui há uma transferência de poderes para o aplicador do direito. Ou seja, aqui é propriamente, aqui na minha visão, há uma supremacia, aqui há uma superimportância à atividade interpretativa do judiciário, conferindo ao poder judiciário um poder de interpretar moralmente a Constituição, moralmente o direito. É um risco muito grande, há uma transferência de poder para o poder judiciário, uma transferência de poder para o judiciário. Ou seja, por isso que se fala em Estado Constitucional de Direito, quando a gente se refere nesse neoconstitucionalismo contemporâneo, há um Estado Constitucional de Direito. E nesse Estado Constitucional do Direito, o Poder Judiciário é a figura central. Isso quem defende Luiz Alberto Barroso, o Poder Judiciário estaria livre dessas pressões, estaria livre desses acordos políticos e teria mais capacidade, teria mais isenção de melhor definir os rumos de uma nação. Perceba aqui que há uma valorização da atividade interpretativa, conferindo poderes ao judiciário de aplicar moralmente a lei, as leis e a Constituição.
Aí você imagine que moral é essa? Qual é essa moral? Aí eu pergunto, o Poder Judiciário teria esse poder de aplicar moralmente a Constituição, de fazer uma leitura moral da Constituição, aplicação material da Constituição, ou seja, aplicação desses princípios. Então, quem é que vai definir o sentido desses princípios da moral? Seria o Poder Judiciário. Quando a gente fala aplicação material da Constituição, a gente está transferindo para o Poder Judiciário a competência de aplicar materialmente, de aplicar os valores da Constituição, de analisar o conteúdo propriamente da Constituição e das leis. Ou seja, uma análise moral das leis e da Constituição. É um risco muito grande, a meu sentir, para a democracia e para o próprio direito que estaria sendo entregue nas mãos do Poder Judiciário. Ok? Compreenderam? Ok, professor. E por fim, ótimo. E por fim, esse marco teórico a que ele se refere, esse marco teórico do neoconstitucionalismo, seria o reconhecimento da força normativa da Constituição. Senhores, eu pergunto, vocês fizeram direito constitucional 1? Aquele primeiro, eu estou me confundindo agora, não sei se foi 1804, que foi aquele... o primeiro controle constitucional difuso exercido no direito americano. Não sei se foi 1804. Estou cansado, não me lembro agora. A Constituição foi de 1700? Não é a Constituição. Foi o primeiro controle difuso exercido de constitucionalidade. Casos Marbury versus Madison. Eu me lembro já. E perceba que o Luiz Alberto Barroso, como marco teórico do neoconstitucionalismo, ele traz o primeiro como sendo o reconhecimento da força normativa da Constituição, dando a entender que somente a partir da metade do século XX, lembre-se do marco histórico, né? O marco histórico foi a partir da metade do século XX, que a Constituição teria força normativa, desprezando completamente a história constitucional brasileira, embora a nossa história constitucional brasileira não seja de plena efetividade, mas nós tivemos normas constitucionais efetivas com força normativa, e desprezando completamente a história dos diversos constitucionalismos, inclusive o americano. Então, a ideia de força normativa não nasceu com o constitucionalismo do pós-guerra. Portanto, quando ele diz um marco teórico, a força normativa, aí eu já questiono mais uma vez, como eu venho questionando todos esses marcos. Então, voltando, no marco teórico ele fala da força normativa da Constituição, ele fala da expansão da jurisdição constitucional, ele fala do desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação. Essas três mudanças paradigmáticas a que ele se refere, força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova hermenêutica constitucional, é que entra aqui a nova hermenêutica constitucional. E perceba que esses marcos aqui, a força normativa da Constituição não nasceu a partir da metade do século XX. A expansão da jurisdição constitucional, essa expansão aqui, ela não é vertical, dando a entender que o Poder Judiciário passou a ter mais poderes para decidir os rumos da nação, não é isso. É uma expansão horizontal, de fato, assuntos foram alocados na Constituição e, consequentemente, o Poder Judiciário passou a ter o poder de dizer aquela palavra. Mas não significa supremacia do Judiciário sobre o Executivo e o Legislativo, como quer transparecer o neoconstitucionalismo. Porque essa ampliação, essa expansão, ela não é vertical, ela não é hierárquica, ela é horizontal. Ou seja, houve uma expansão natural. E o terceiro ponto, que é a expansão de uma nova hermenêutica constitucional, essa expansão, a criação de desenvolvimento de uma nova hermenêutica constitucional, a gente já viu, será? Se há necessidade de uma nova hermenêutica constitucional, como nós já estudamos naquele artigo do Luiz Vigílio Afonso da Silva. Percebe então que os três marcos, o marco histórico, o marco filosófico e o marco teórico, esses marcos
analisados individualmente, não servem, não são suficientes para justificar esse neoconstitucionalismo. Por isso que eu tive que fazer hoje esse apanhado do neoconstitucionalismo, para você entender em que contexto entra a nova hermenêutica constitucional. A nova hermenêutica constitucional, na verdade, é um paradigma do marco teórico defendido por Luiz Alberto Barroso. E aí a gente vai lá nas aulas seguintes, depois estudar um pouquinho do positivismo e do marco teórico. Portanto, eu já vou caminhar para o final, eu preciso mais de uns 16 minutos, tá bom? Até agora, senhores, tudo bem? Conseguiram entender? Doutor Júlio, só não tudo bem. Não, pode perguntar. Não era só para fazer um comentário sobre aquele caso que tu falou, sobre a primeira vez da manifestação do controle de público dos Estados Unidos. Isso. Foi em 1803, foi finalzinho do século XIX, Aliás, início do século XIX. Errei por um ano, eu pensei que era 1804. Exato. Então ali, Daniel, perceba que ali já era uma expressão da força normativa da Constituição, né? Ou seja, ali a Constituição já tinha força normativa. Então a força normativa dela não nasceu a partir da Segunda Guerra Mundial. Doutor Júlio, a minha pergunta. Oi. Olha, é porque o senhor falou que o poder judiciário, ele não significa que ele tenha poder sobre os demais. Mas tem que existir um poder que fiscalize os demais. E na Constituição não está escrito isso aí? Ele não fiscaliza, ele não só fiscaliza, porque a gente sabe que, na verdade, quem fiscaliza é a promotoria a nível de comarca, a procuradoria a nível de tribunal, e a gente sabe que o presidente e o vice-presidente, ele responde de acordo com a instância, a esfera maior. Então, tem que existir um poder que barre. Deusimaro, mas a gente não pode sustentar, Deusimaro, a supremacia de um poder sobre o outro, porque se assim for, se a gente pensar dessa forma, a gente vai criar um poder moderador que está acima dos outros. O que o neoconstitucionalismo prega, ao conferir uma correção moral da Constituição e das leis, ele está dando ao Poder Judiciário o poder de definir o conteúdo, a moral, de escolher a moral que deve reger a sociedade. Aí eu pergunto, e as leis criadas pelo Poder Legislativo? E a democracia? E a cidadania? Se nós temos o poder de escolher, de criar uma lei que vai nos regular, a nossa vontade está na lei. Se o judiciário ele consegue modificar o conteúdo que nós definimos através do legislativo, nós teríamos um superpoder. É isso que nós queremos em um Estado democrático de direito? Ou seja... Não, porque eu não entendi dessa forma. Eu só entendi que ele pode barrar quando o controle de constitucionalidade a gente aceita. Isso faz parte. Agora, definir o conteúdo, perceba que nós estamos aqui falando de uma discussão da democracia formal e material e também desse controle formal e material. Ou seja, é isso que a gente quer conferir a esses tribunais constitucionais. O poder de corrigir moralmente o direito, de analisar o conteúdo do que foi produzido pelo Legislativo, qual é o limite disso? É isso que a gente está discutindo aqui. Entendido? Mas, Júlio, essa perspectiva de neoconstitucionalismo, mesmo sobre uma ótica que já existia esse tipo de concepção nas escolas antiformalistas, e o controle de constitucionalidade já tenha acontecido nos Estados Unidos em 1803, né, como o senhor falou, mas esse neoconstitucionalismo que o Luiz Roberto Alves quer trazer não é só sobre uma perspectiva sobre o direito brasileiro, não? Não. Porque assim, é uma coisa diferente, não é o mesmo contexto. Ele quis dizer que se atrasou mais dentro do direito brasileiro e não falando do direito como um todo, até porque não tem como se falar de um direito universal. É certo. O positivismo, ele pretende ser uma teoria que pode ser aplicada a qualquer regime político, a qualquer país. Ela tem essa pretensão dessa universalidade, de poder ser utilizada em qualquer país.
Diferente do neoconstitucionalismo, que é mais uma doutrina provinciana que deve ser analisada à luz de um determinado país, de um determinado regime jurídico. O que o Luiz Roberto Barroso traz, o que ele pretende com o neoconstitucionalismo, é trazer um referencial teórico, um referencial filosófico, que supera o que nós temos estudado e temos como dominante há muito tempo no Brasil e lá fora. Se você lá fora, lá no direito americano, você for discutir lá positivismo e pós-positivismo, você vai fazer parte de uma corrente eminentemente minoritária. Lá eles não vão discutir positivismo e pós-positivismo. Lá eles vão discutir positivismo inclusivo, positivismo exclusivo, positivismo normativista. Lá eles não vão defender essa supremacia das cortes constitucionais como Luiz Roberto Barroso defende. Lá eles não vão defender uma correção moral do direito pelo operador do direito, como defende Luiz Roberto Barroso. Já superaram, né? Já superada. Ou seja, é a visão dele. Ele disse que esse triunfo deveria ter chegado mais cedo. E eu digo, nunca deveria ter chegado aqui no Brasil, porque lá fora isso já foi abandonado há muito tempo e aqui a gente importa algo como se fosse bom, como se fosse o que há de melhor no mercado, quando na verdade não é isso que acontece lá fora. Para você ter uma ideia, olha só. Olha só. A importação e a aceitação generalizada do neoconstitucionalismo no Brasil, essa superação generalizada, defendida arduamente, ela não ocorreu lá fora, essa aceitação generalizada. O Norberto Bobbio, ele tem uma expressão que eu gosto muito de citar, ele diz assim, ó, apesar de toda a água que passou sob as pontes do positivismo jurídico, os pilares centrais resistiram. Ou como diz eu acho que é o André Coelho, que ele fala, o positivismo vai bem, goza de saúde, está no seu perfeito juízo mental e vai permanecer vivo por muito tempo. Ou seja, com isso eu estou querendo dizer o quê? Norberto Bobbio diz que, ó, apesar de tudo que aconteceu, os pilares do positivismo jurídico permanecem intactos. Portanto, essa febre pós-positivista não é, como as publicações brasileiras fazem parecer, um fenômeno mundialmente aceito. O positivismo jurídico, longe de ser superado, está em constante evolução, como qualquer teoria. Portanto, é uma teoria que deve ser levada a sério e é estudada em sua perfeição, com suas adaptações. Portanto, não o positivismo, ele permanece intacto, não foi superado pelo pós-positivismo. É isso que a gente quer dizer. Foi adaptado, né? Exato. Para você ter uma ideia, o professor Humberto Ávila, ele diz assim, o neoconstitucionalismo, olha só, não sou eu que estou dizendo, tá? É Humberto Ávila. Quem está dizendo é Humberto Ávila. Uma coisa é Humberto Ávila falar, outra coisa sou eu falar. Se eu falar, ninguém acredita. Se Humberto Ávila falar, todo mundo vai acreditar, porque é um doutrinador de ponta e é um grande estudioso. Ele diz assim, o neoconstitucionalismo está menos para uma teoria jurídica ou método e mais para uma ideologia ou movimento, defendido com retórica, vagueza e subserviência à doutrina estrangeira. Pegou pesado, viu? Olha o que ele diz. Pegou pesado. O neoconstitucionalismo está menos para uma teoria jurídica ou método e mais para uma ideologia ou movimento defendido com retórica, vagueza e superveniência à doutrina estrangeira. Entenderam o que ele está querendo dizer?
partir do momento que ele leva para o lado da ideologia, ele tira a seriedade que o neoconstitucionalismo traz. Né? Ou seja, Pelo exato. trazendo. Ou seja, por isso que ele diz, olha, é o que eles querem, uma abordagem eminentemente prescritiva. E ele diz mais. E aí, olha, o Lênin Streck, ele consegue sintetizar, com bastante clareza o que nós discutimos na aula anterior e nessa aula. Mas eu vou citar ainda, é porque eu estou sem óculos aqui, eu não estou enxergando muito bem, mas eu vou tentar ler aqui. Vou aumentar a letra aqui, a idade também chegou para mim. Mas vamos lá. Olha o que Humberto Ávila finaliza, e depois eu vou dizer o que o Lênin Streck finaliza, para você entender o que nós já discutimos nas aulas anteriores, que na verdade o pós-positivismo superou apenas uma das vertentes do positivismo jurídico. Quem se atreve a dizer qual foi a vertente do positivismo jurídico superada pelo pós-positivismo? Quem se atreve a dizer? Doutor Júlio, seria discricionariedade? Não. Nós estudamos os diversos positivismos na aula anterior. Tem um positivismo que foi superado, inclusive, por Hans Kelsen. Hans Kelsen disse, olha, eu não concordo com isso também. Qual foi o positivismo jurídico superado pelo pós-positivismo? Podem escrever aí. Lembram do positivismo normativista de Hans Kelsen? Positivista analítico de Herbert Hart. Qual era o anterior? Hein, senhores? Era o que aproximava o direito e moral. Olha aí o que foi que eu escrevi. Esse aí sim foi superado. Entenderam? O exegético ou legalista. Esse sim, lá do início do século XIX, 1804 até 1870, esse aí foi superado. Esse positivismo aí foi superado pelo pós-positivismo. Mas isso já foi reconhecido pelo positivismo. Os positivistas posteriores, e aqui eu posso citar o Hart, Kelsen, Hart, eles já não defendiam esse positivismo. Por isso que o Lênin Streck diz assim, olha só o que o Lênin Streck diz, presta atenção, desse modo fica claro que o neoconstitucionalismo representa apenas a superação no plano teórico-interpretativo do paleojuspositivismo, como bem lembra Luiz de Ferrajoli, na medida em que nada mais faz do que afirmar as críticas antiformalistas deduzidas pelos partidários da escola do direito livre, da jurisprudência dos interesses e daquilo que é a versão mais contemporânea desta última, da jurisprudência dos valores. Numa só palavra, traduzindo o que o Lênin Streck disse, o que o neoconstitucionalismo conseguiu superar é apenas e tão somente no plano teórico-interpretativo. Ou seja, só no campo da interpretação ele conseguiu superar somente o positivismo legalista e exegético lá do início do século XVIII. E ele diz mais, e além disso, isso já vinha sendo discutido pelas escolas antiformalistas, que ele cita aqui a escola do direito livre, jurisprudência dos interesses e a jurisprudência das valorações. Ou seja, essas três escolas já superaram o positivismo exegético legalista. Logo, o neoconstitucionalismo não trouxe nada de novo. Entenderam? Entendi. Portanto, por que então que houve essa superação? Porque, como eu disse na aula passada, o positivismo não desenvolveu uma teoria da interpretação.
Como o positivismo não desenvolveu uma teoria da interpretação, é possível afirmar seguramente que a proposta teórica do neoconstitucionalismo suplantou apenas o positivismo exegético, legalista, formalista e primevo. Aqui eu fui bem longe, exegético, legalista, formalista e primevo. Ou seja, positivismo do início lá do século XIX. Mas o neoconstitucionalismo ele deixou intactas as teses centrais do positivismo normativo, analítico, inclusivo e exclusivo. Por isso que Barberis diz, olha só, a maior parte das teses neoconstitucionalistas, como já visto, não é somente errada, mas desastrosamente errada. Entenderam aí? Aí ele não diz nem que é uma repetição do que já aconteceu. Isso está errado mesmo. Exato. Por isso que a base comum do positivismo consiste na abordagem descritiva do direito. E essa base comum, essa abordagem descritiva do direito não foi atacada pelo neoconstitucionalismo. Numa só palavra, eu poderia dizer assim, ó. Em verdade, eu vou ler um pedaço da minha dissertação. Deixa eu ver se eu consigo aqui ler. Diz assim, ó, que a base comum de todas as facetas do positivismo consiste na abordagem descritiva do direito, atividade racional, com a exclusão de juízos de valor e de todos os elementos metafísicos que não possam ser identificados objetivamente, na existência da discricionariedade e na separação conceitual entre o direito e a moral, temas que também fazem parte da agenda do neoconstitucionalismo. Ou seja, essas teses aqui que eu acabei de falar, abordagem descritiva do direito, atividade racional, com a exclusão de juízo de valor e de todos os elementos metafísicos que não possam ser identificados objetivamente, na existência da discricionariedade e na separação conceitual entre o direito e a moral, todas essas teses que eu acabei de falar aqui, elas não foram revistas ou revisitadas pelo neoconstitucionalismo. Por isso que não houve essa superação. Ok? Ok, senhores? Conseguiram compreender? Ok? Então, na verdade, o que o positivismo... Oi? Oi? Ok, consegui. Então, senhores, é possível afirmar numa só palavra que o neoconstitucionalismo ultrapassou tão somente a faceta legalista, formalista e exegética do positivismo do início do século XIX, que a gente já estudou a escola da exegese lá, permanecendo assim inalteradas as demais facetas que nós já estudamos, a discricionariedade, separação entre o direito e a moral, a teoria das fontes sociais, Isso serve para revelar que não houve essa superação. Ok? Ok. Beleza. Alguma dúvida? Tem que ler os textos para poder completar mais. Pronto. Aí eu queria que vocês lessem o texto aí, porque na aula seguinte eu quero conversar com vocês sobre positivismo jurídico, tá certo? Já para a gente começar a estudar a nova hermenêutica constitucional propriamente dita, ok? Ok. Pronto. Mas os textos que é para estudar os que você colocou hoje? Exatamente. Ok? Certo. Pronto. Eu vou aqui fazer a chamada, tá bom? Somos 15 aqui, ok? Pois boa noite a todos. Eu vou só fechar aqui a minha gravação, mas continue aí que eu vou fazer a chamada, ok?